O vazio celestial não é um lugar, é a ausência de tudo onde as leis da física e da teologia se dissolvem. Aqui, o tempo não flui, a luz não viaja e o silêncio é uma pressão esmagadora. Neste palco absoluto, dois pilares de eras distintas se encontram: Anubis, o senhor da necrópole, o guardião dos pesos e medidas da alma egípcia, aquele que guia os mortos através dos canais escuros do Duat. Do outro lado, Lúcifer, o estrela da manhã, o arquétipo da rebeldia absoluta, o portador da luz que se tornou o abismo, representando a antítese da ordem divina ocidental. É um choque entre a morte como ciclo natural de preservação e a morte como a ruptura definitiva pela vontade própria, masculino. Ele carrega a cabeça do chacal como uma sentença perpétua. Seus poderes emanam da terra e das entranhas da vida. Ele é o senhor da embalsamação, o mestre do julgamento, capaz de isolar o coração do indivíduo e pesar cada ação contra a pena da verdade, Maat. Sua força não reside no caos, mas na inevitabilidade. O confronto se inicia sem avisos. Anubis manifesta-se envolto em faixas de linho místico que se estendem como rios de poeira dourada, criando uma barreira de proteção ancestral. Lúcifer, mantendo sua postura aristocrática, estala os dedos, e chamas negras, frias como o espaço sideral, começam a consumir o vácuo ao redor de seus pés. O primeiro golpe não é físico. É uma onda de choque conceitual. Lúcifer avança, não como um demônio, mas como um anjo que já foi. Ele conjura chamas de orgulho que queimam a essência da existência, tentando apagar o peso da alma de Anubis. Você confunde liberdade com desintegração. Eu sou o guardião da ordem. O caos que você prega é apenas ruído, e o ruído é esquecido pelo tempo. Você não é a luz, você é o brilho de uma vela que se consome antes do amanhecer. Anubis brande seu cajado, o Uaz, e o chão do vazio racha sob o peso da autoridade egípcia. Ele invoca os ventos do Duat, correntes de ar frio que carregam os sussurros de bilhões de almas que já passaram por suas mãos. Lúcifer sorri, abrindo suas asas titânicas, cujas penas são lâminas de cristal negro que cortam a realidade. Ele avança, e o impacto entre o cajado de Anubis e a espada etérea de Lúcifer cria um clarão que ilumina o nada. A teologia egípcia, focada na manutenção do Maat, encontra resistência contra o niilismo de Lúcifer. Aqueles que você liberta perdem o sentido, Lúcifer. Eles tornam-se cascas vazias, devoradas pela própria ambição. Eu não os prendo, eu os preparo para a eternidade. Você os descarta como cinzas ao vento. A luta torna-se física. Anubis invoca Amit, a devoradora, em uma forma astral gigantesca. A besta se projeta das sombras, seus olhos de crocodilo fixos no anjo caído. Lúcifer, por sua vez, transforma-se. Sua forma angélica se expande, tornando-se uma presença sinistra que domina o vazio. Ele não luta apenas com as mãos, ele luta com a negação. Ele distorce a própria existência de Anubis, tornando a sua figura menos sólida. O chacal, contudo, é feito de uma fé mais antiga do que a própria rebelião de Lúcifer. Ele crava seus pés no solo metafísico e, usando o peso dos corações que guardou por milênios, aumenta sua própria densidade gravitacional. A mudança que você traz é apenas morte sem significado. A morte real exige uma balança. Sem o meu julgamento, não há valor na vida. Se tudo é permitido, nada tem valor. E por nada ter valor, você não possui poder algum, apenas vácuo. Anubis lança a pena de Maat contra o peito de Lúcifer. O anjo tenta desviar com seu orgulho, mas a verdade absoluta não se desvia. O impacto desestabiliza a forma de Lúcifer. A luz que ele emanava começa a vacilar, tornando-se opaca, cinzenta. Lúcifer grita, e sua voz é um trovão que atravessa o vazio, tentando reescrever a lei natural através da pura força de vontade. Ele conjura o fogo do abismo para derreter a pena, mas a pena é imaterial. É a própria fundação do universo, então você não tem lugar no cosmos. Se você nega a balança, você é apenas o caos que eu devo varrer da sala do julgamento. Anubis avança, suas mãos brilhando com a energia da mumificação, que não apenas preserva o corpo, mas fixa a alma em uma posição imutável. Ele agarra Lúcifer, não por ódio, mas por dever. É o juiz segurando o réu. A luta atinge o seu clímax. Lúcifer tenta corromper a energia de Anubis com a dúvida, com a sombra do questionamento que destruiu sua própria santidade. Mas Anubis é impassível. Ele não questiona, ele executa a ordem divina. Ele coloca a mão sobre a fronte de Lúcifer e, em um momento de silêncio absoluto, projeta a verdade de Maat diretamente na mente do portador da luz. Lúcifer vê o fim de todas as coisas. Ele vê que sua rebeldia não criou um novo reino, mas apenas acelerou a entropia. O choque de compreensão fragmenta a estrutura de Lúcifer. Ele não é destruído como matéria, mas como conceito. Ele é forçado a ver que, perante a eternidade do ciclo, seu momento de rebelião é apenas um ponto de erro na tapeçaria.
Anubis o empurra para o abismo, não o seu próprio abismo de orgulho, mas para o esquecimento profundo, onde nem mesmo o caos é permitido existir. Você buscava ser como o Criador, mas não compreendia que até a criação precisa de um fim para ter propósito. O seu exílio agora não será no meu Duat, mas onde nenhuma alma jamais será pesada. Você será o nada que sustenta o tudo, o exemplo do que acontece quando o julgamento é rejeitado. A batalha termina. O vazio celestial volta a ser silêncio. Anubis se ajusta, ajeita suas vestes e, com um movimento lento, prepara-se para retornar às margens do Nilo. Espiritualismo. Ele provou que, por mais poderosa que seja a vontade de um indivíduo, a ordem do universo, representada pelo peso da alma e pela verdade eterna, é inabalável. Lúcifer caiu novamente, não pela mão de um Deus superior, mas pelo peso da própria realidade que ele tentou desafiar. Ao longo deste embate, vimos que a superioridade de Anubis reside na sua função imutável dentro da estrutura cósmica. Enquanto Lúcifer representa o fluxo descontrolado e a ruptura, Anubis representa o sistema que dá valor ao resultado. Sem Anubis, não há consequência. E sem consequência, a existência é inútil. Portanto, dentro da lógica teológica da balança, a ordem sempre superará a rebeldia, pois a rebeldia depende da existência da ordem para ter algo contra o que se rebelar. A vitória de Anubis é a vitória da estabilidade. Esta jornada pelos domínios do sagrado e do profano mostra que, mesmo os deuses mais temidos, estão presos às leis que moldaram o início de tudo. Se você gostou desta análise profunda e deste épico confronto teológico, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais explorações sobre os mitos e lendas que moldaram a humanidade. Sua participação ajuda a manter a chama do conhecimento acesa. Até a próxima jornada pelos confins da história e do mito. Nesta análise cinematográfica, exploramos as origens, os poderes e a lógica teológica por trás de cada figura. Quem prevalece quando a ordem eterna confronta o caos da rebeldia? Descubra o desfecho desta simulação narrativa épica, uma exploração profunda e emocionante sobre mitologia comparada, filosofia e história das religiões, narrada com a grandiosidade que figuras tão poderosas exigem.